Boa tarde a Bom, todos. Estamos hoje aqui presente com a professora Deise Mota Santos, que vai discutir com a gente a importância do exercício físico no contexto da Covid-19. Professora Deise, a palestra é toda sua, seja bem-vinda. bom, eu queria agradecer pelo convite de estar participando da reunião de vocês e discutindo um pouco de ciência, né? Então, muito obrigada mesmo, parabéns por vocês estarem aí sempre discutindo assuntos que são relevantes, né? Bom, vocês pediram para falar um pouco sobre a importância do exercício físico, importância do exercício no contexto da Covid, abordando também essa questão das evidências científicas, né? E aí, para eu começar a falar sobre esse assunto, eu vou falar um pouquinho sobre a minha formação, que envolve um pouco, não a Covid, mas o sistema renina-angiotensina, e explicar um pouco alguns estudos que eu estou envolvida, né? Então, eu sou formada, sou bacharel e licenciada em Educação Física, também sou licenciada em Pedagogia, e eu fiz um mestrado em Atividade Física e Saúde, trabalhando com humanos, né, diabéticos tipo 2, e efeitos agudos do exercício físico na pressão arterial. E aí, durante meu mestrado, um dos professores que fizeram parte da minha banca do mestrado, ele tinha feito o doutorado dele na UFMG. Então, eu voltei para Belo Horizonte, eu era de Belo Horizonte, estava morando em Brasília para o mestrado, fiz o mestrado em Brasília com o grupo do professor Herbert Simões, e fiz o doutorado na fisiologia com modelo animal. Então, essa parte da formação eu acho que é interessante porque eu pude trabalhar com projetos tanto com humanos quanto com animais, né? Doutorado eu fiz 4 anos com modelo animal. E na época que eu decidi fazer o doutorado na fisiologia, que abriu um pouco o meu leque, né? Assim, eu fiz mestrado na educação física e o doutorado na fisiologia. Eu decidi que eu só faria um projeto que envolvesse alguma intervenção com exercício físico. E na época eu trabalhei com vários modelos, né, de natação, de corrida em esteira e de corrida voluntária. Acabei desenvolvendo um projeto com corrida voluntária lá na Alemanha. Meu projeto de doutorado foi feito praticamente todo lá, porque eu tive um problema no meu primeiro projeto. Então, eu fiz o projeto lá com esse modelo de corrida voluntária. E eu trabalhei com um animal que era nocaute para o receptor do SARS-CoV-2, que é o receptor da COVID, que é a ECA2. Esse, hoje conhecido aí como receptor da COVID, mas ele é muito mais que isso. Ele tem várias funções importantes no nosso organismo. Então, o meu envolvimento foi no meu doutorado, porque eu trabalhei com um animal que não tinha o receptor, que é a ECA2, e o animal que não tinha o receptor MAS, que é também um receptor de um componente do sistema renina-angiotensina. E a gente viu que esses dois animais, que têm uma deleção aí, uma redução desses componentes, eles não têm uma resposta fisiológica ao exercício. Então, eu vou comentar um pouco sobre isso e um pouco sobre outros contextos que eu acabei me envolvendo num estudo com COVID em humanos, que foi o estudo coordenado pelo professor Marcelo Santos, lá da USP. A gente publicou recentemente, um estudo observacional. E também estou envolvida em projetos com COVID, em alguns estudos clínicos. O meu marido é uma das... Opa. O meu marido trabalha com o sistema renina-angiotensina há mais de 30 anos. Ele foi o primeiro que identificou a angiotensina A7, que é uma angiotensina desse sistema. Então, ele coordena alguns estudos aqui e eu acabei me envolvendo também com estudos clínicos. E aí eu vou mostrar bem rapidamente esse estado que não envolve exercício físico. Bom, eu dividi essa parte, essa apresentação, digamos assim, em 3 partes. A primeira parte eu vou falar um pouquinho sobre o exercício físico e a falta de exercício físico. Eu acredito que a maioria aí já deve estar mais inteirada sobre esse tema, então eu coloquei menos coisas nessa primeira parte. Na segunda parte eu vou falar um pouco sobre COVID e exercício físico, alguns estudos que a gente publicou com algumas hipóteses e também o estudo observacional que eu fiz parte, que foi o Extra Study. E na parte 3, falar um pouquinho sobre riscos e cuidados. E nessa parte de riscos, eu achei interessante abordar alguns estudos mais recentes que têm saído sobre os riscos de contaminação em alguns esportes. Então, e também colocar algumas recomendações, né, e considerações finais.
Bom, com relação ao efeito do exercício físico, né? Um dos primeiros estudos que mostrou isso foi esse estudo lá da década de 80, que foi publicado no JAMA, e o primeiro autor é o Steven Blair, e ele mostrou, né, que existia uma correlação entre o desempenho físico, né, o condicionamento físico, né, que a gente chama de physical fitness, e todas as causas de mortalidade. Esse estudo foi um estudo prospectivo em homens e mulheres, e foi um estudo que incluiu aí uma quantidade grande, né, uma amostra bem significativa, e esse estudo ele é bem relevante nesse contexto de proteção do exercício físico. Ele tem mais de 5.000 citações, além de ser publicado, né, na JAMA, que é uma revista bem respeitada, e ele é um estudo clássico, digamos assim, sobre essas evidências de que ter um condicionamento físico melhor pode reduzir aí a causa de todas as mortalidades que eles identificaram aí, câncer, doença cardiovascular e todas as outras. Então, mais recentemente, também publicado na JAMA, teve um estudo que saiu em 2020, né, no ano passado, que mostrou que quem caminha mais, vive mais. Então, aqui a gente tem dois gráficos, né, o gráfico A e o gráfico B. Nesse primeiro gráfico, que é o gráfico A, nós temos duas curvas ali, a amarela representando as mulheres e essa curva mais escura representando os homens. Aqui no eixo horizontal, a gente tem o número de passos por dia nos dois gráficos, que vai de 0 a 16.000 passos. E no eixo vertical, a gente tem aqui a taxa de mortalidade por 1.000 adultos por ano. Então, a gente pode observar que esse segundo gráfico é o gráfico de idade, onde a gente tem aqui a linha mais escura acima de 65 anos, né, que equivale a idosos para países de primeiro mundo, de 50 a 64 amarela, e aqui a azulzinha, que são meia-idade, né, 40 a 49. Então, o que nós observamos nesses dois gráficos? Que quanto maior a mortalidade, menor o número de passos. Vai chegar num ponto dos dois gráficos, tanto de sexo quanto de idade, e esse ponto é bem próximo de 6.000, aqui, tá? Que é o fator de corte. Então, acima de 6.000, se você fizer 8.000, você tem uma proteção aqui, mas ela não é tão significativa, tá? E antes desse estudo, alguns outros indicavam aí cerca de 10.000 passos, necessário 10.000 passos. Então, esse foi um estudo que acrescentou, mostrou que talvez você não precise de tantos passos assim, né, para viver mais. E é um estudo também mais recente, mostrando a proteção aí do exercício físico, da atividade física, né, que seria pelo número de passos diários. Então, aproximadamente 3,2 milhões de mortes a cada ano são atribuíveis à atividade física insuficiente, né? E a gente sabe que esse exercício físico, né, regular, ele melhora a nossa saúde de diversas formas. E, mais recentemente, surgiu esse termo exercinas, que são, eu coloquei as bolinhas coloridas aí, e até o símbolo de ciência do exercício é um pouco associado a isso, porque essas bolinhas são liberadas em vários órgãos diferentes, essas moléculas, né, que incluem microRNA, citocinas, genes e proteínas, e que vão causar algumas adaptações no nosso organismo, algumas agudas, algumas crônicas, que vão melhorar a nossa saúde, prevenir algumas doenças e até tratar algumas doenças também. E aí tem muitos estudos que buscam essa pílula do exercício físico, né? Essa aqui foi uma reportagem recente que saiu na New Scientist, que seria o exercício, né? Uma pílula. Será que a gente conseguiria fazer uma droga que mimetizasse os benefícios do exercício físico? Então, conseguir dizer que promova os benefícios do exercício físico. Mas a gente sabe que a pílula é impossível, porque os efeitos, como a gente viu, são efeitos, são efeitos sistêmicos, locais. Então, acredito que é muito difícil produzir essa pílula, mas ela pode, algumas moléculas que são liberadas pelo físico, podem atuar em algumas doenças, em algumas
específicas. Esse é um estudo que saiu em 2020, bem interessante, que foi capa da Cell, que ele mostra uma mostrando essa coreografia, como se fosse uma coreografia, assim, uma pedra, onde está entre um instrumento, então, regulation, e isso vai gerar essas adaptações. Em caso específico desse estudo, ele é um inflamatório. Eles correlacionaram moléculas circulantes 15 minutos após o exercício físico, então foi uma resposta aguda, e essas respostas, essas moléculas, estavam associadas com o VO2. Então, o indivíduo que tinha um melhor condicionamento físico, ele tinha uma assinatura inflamatória ali, uma resposta inflamatória diferente do indivíduo que tinha um menor VO2. Nesse caso do exercício, dessa coreografia molecular, a principal molécula identificada circulante foi a IL-5. E esses efeitos, eles começam 2 minutos pós-exercício, mas aqui a gente pode ver nessa figura que envolve várias outras moléculas. Então, esse efeito, ele acontece entre 2 a 15 minutos pós-exercício e vários outros efeitos também ocorrem através do efeito crônico, né? Que são a soma de sessões agudas de exercício físico. Então, não é tão simples assim. Esse é um outro estudo que eu coloquei só uma figura, porque é um estudo de 36 páginas, saiu essa semana na Nature Metabolism. Eu peguei com o autor até que eu não tive acesso pelo periódico CAPES, e ele tem um editorial aqui que saiu também na Nature Metabolism, que é um estudo muito interessante, apesar de não ter dados com humanos, que mostra o efeito da terapia de exercício pré-operação, mostrando que o exercício, ele ativa a imunidade treinada anti-inflamatória num tipo celular de células do fígado através de uma reprogramação metabólica. Então, antigamente as pessoas achavam que fazer exercício antes, geralmente uma cirurgia, onde você tem abertura ali do abdômen, né? Tem vários riscos de complicação, né? Uma cirurgia grande que pode promover algumas respostas inflamatórias tanto durante o procedimento quanto após. E esse estudo, ele fez com modelo animal, eles testaram 12 semanas e testaram 4 semanas de exercício antes desse modelo de cirurgia no fígado. E o que se sabia é que o exercício ele melhorava aquele condicionamento físico, né, o physical fitness, e esse condicionamento físico melhor fazia com que o indivíduo que passasse por um processo cirúrgico, ele sentisse menos queda desse condicionamento cardiovascular. Por quê? Porque o indivíduo fica acamado, ele fica pelo menos algumas semanas, talvez, né, sem fazer nenhum movimento, e isso reduzia muito o condicionamento cardiorrespiratório. Esse é um estudo que mostra que o efeito não é só cardiorrespiratório, o efeito é local. E aqui nessa figura que a gente tem esse heat map, né, eles fizeram aqui uma seleção de algumas moléculas que estão alteradas com o treinamento comparado com o grupo sedentário. Na célula, você tem aí um perfil totalmente diferente. Então, a gente vê aqui o exercício mais para o roxinho, tirando essa última molécula aqui, que é a RSRP1, aonde está mais para o vermelhinho aqui está mais para o roxo. Então, você altera, reprograma metabolicamente essa célula, a célula do fígado. Então, é um estudo que avança bastante, apesar de ser com animais, e provavelmente a gente vai ter novos estudos aí mostrando efeitos. Eu acredito que no futuro a gente vai ter, inclusive, protocolos de treinamento pré-cirúrgico. A pessoa fazendo, olha, você vai fazer uma cirurgia? Ah, então tá. Então você está sedentário? Então você vai ter que fazer exercício aqui antes de se operar. Por quê? Porque isso vai melhorar a sua recuperação, isso vai reduzir o risco de você ter qualquer complicação durante a cirurgia. Bom, e aí a gente tem efeitos agudos, crônicos, não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas basicamente agudos, a gente tem efeitos que ocorrem
imediatamente após. Então, a gente tem efeitos no sono, na ansiedade, na pressão arterial. E os crônicos, a gente tem o exercício promovendo aí vários efeitos benéficos de neuroproteção, cardioproteção, prevenção de câncer, manutenção do peso corporal e fortalecimento musculoesquelético. E também equilíbrio e coordenação, que é muito importante, principalmente para indivíduos mais idosos. Aqui a gente tem só um resumo como que isso acontece, esses efeitos. Então, a gente tem o efeito agudo e o efeito crônico. E, geralmente, o efeito agudo, ele altera mais a expressão gênica. Então, todos os estudos que a gente avalia um efeito agudo, eles vão avaliar, provavelmente, a expressão gênica, o RNA mensageiro. A proteína, ela só vai alterar aí após algumas semanas. Então, para os estudos agudos, dificilmente você vai ver aí aumento de proteína. Você pode ver, talvez, um aumento de fosforilação de alguma proteína específica. E o efeito no desempenho físico e no metabolismo muscular, a gente também observa aí depois de algumas semanas e meses. Aqui também é uma visão geral, né, desses efeitos, tanto sistêmicos quanto cardíacos. E esses efeitos, eles estão espalhados aí em vários órgãos e incluem efeitos no músculo esquelético, efeitos nos vasos sanguíneos e efeitos no metabolismo. E essas aqui são algumas moléculas, né, que estão envolvidas em cada um desses efeitos. A plasticidade cardíaca tem alguns estudos em animais mostrando o aumento do número de cardiomiócitos, que é a principal célula que tem capacidade contrátil no nosso coração. Efeito de cardioproteção, a gente tem aí efeito redução do dano isquêmico em animais treinados. Melhora da função cardíaca de um modo geral, metabolismo e também melhora vascular. Aqui também são mais algumas adaptações agudas ao exercício, envolvendo vários órgãos, e aqui entra o pâncreas e o tecido adiposo também. E esse estudo, que foi publicado na Diabetes Care, que é uma revista bem importante na área de diabetes e metabolismo, também mostra essa proteção do exercício, tanto para atividade física moderada quanto para a caminhada. Então, aqui a gente tem dois gráficos diferentes. O gráfico A aqui está ajustado pelo IMC e o gráfico não está ajustado pelo IMC e o gráfico B está ajustado. Então, sem o ajuste ou com o ajuste, o resultado não foi diferente e a gente observa aí um menor risco de morte para indivíduos diabéticos, tá? Que realizam atividade física moderada e que realizam caminhada. Os efeitos crônicos também envolvem todos esses órgãos aí que envolvem os efeitos agudos, melhorando aí o nosso metabolismo e tem envolvidos vários outros aspectos também que eu não vou detalhar muito aqui, devido ao tempo, né, que está reduzido. Com relação a infecções, né, que tem relação com a COVID, a gente tem um estudo que é de 2005, que avaliou em animais o efeito do exercício físico e infecção por influenza. Então, aqui a gente tem 3 grupos. O grupo de linha preta, que fez exercício moderado. E o que era o exercício moderado? Era 20 a 30 minutos, com uma velocidade de 8 a 12 metros por minuto. E a gente teve também um exercício aqui prolongado em azul, que era 2 horas e meia, de 8 a 12 metros por minuto. Tá? E a gente teve também o controle sedentário, que está representado aqui pela linha vermelha. Então, aqui a gente tem os dias após a infecção e o percentual de sobrevida, tá? Então, quanto mais perto dessa linha de 100, menos animais morreram. Então, aqui na linha preta, no exercício moderado, 18 sobreviveram de 22. Na linha vermelha, 10 sobreviveram de 23. E no exercício prolongado, 3 animais sobreviveram de 10 animais, tá? Então, o percentual aqui foi menor. Mostrando que o exercício físico moderado, ele foi significativamente diferente, o percentual de sobrevida, do controle e do exercício prolongado, tá? É um trabalho em animais, a gente não tem trabalhos muito específicos com relação a humanos, a gente tem alguns trabalhos de correlações também mostrando o exercício físico, reduzindo o risco de infecção. Mas são trabalhos de correlação. Então, esse aqui é um estudo observacional em atletas, onde foi observado
que altos volumes de treinamento estavam associados com baixos autorrelatos de dias doentes em atletas de elite. Então, aqui é o número de horas, né, nesse gráfico, o número de horas por ano de treinamento e o número de dias doentes. Então, quanto maior o número de dias doentes, menor o volume aqui, né, o número de horas de treinamento. E isso vai, aqui você vê uma correlação aqui inversa. Com relação a hipóteses sobre o exercício físico proteger contra a Covid, a gente publicou, eu pude participar desse artigo de revisão, né, que é um artigo de hipótese, com o grupo do professor Herbert Simões, lá de Brasília, onde a gente sugere que o indivíduo de meia-idade sedentário, ele tem um perfil, uma composição corporal com uma maior adiposidade e uma perda de massa muscular. Isso também está associado aqui a uma inflamação sistêmica, dano oxidativo, o encurtamento do telômero, e isso também está associado à disfunção celular e imunossenescência. E isso poderia agravar aí os casos de Covid, porque geralmente esses indivíduos também podem ter doenças como obesidade, aumento de fator de risco cardiovascular, como hipertensão e também diabetes. Então, se esses são alguns fatores de risco, né, para a Covid-19 grave. E, por outro lado, indivíduos, atletas master, ele tem uma composição corporal onde ele tem uma menor percentual de gordura e uma maior massa muscular. E isso também estaria associado a uma melhor resposta anti-inflamatória e defesas antioxidantes, o que preservaria a função celular. Essas células também teriam uma imunopreservação, uma maior liberação de óxido nítrico, e também isso estaria associado a um menor risco de, se infectados, de desenvolver Covid grave. Tá? Isso é uma hipótese que nós sugerimos, né? Além disso, o exercício físico ele também protege ossos e articulações, né? Ele melhora a composição corporal, como já foi citado aqui, promove benefícios no cérebro e no sistema nervoso, coração e vasos sanguíneos, pulmões e também no músculo. Esse aqui foi um outro estudo que foi publicado na Obesity, pelo grupo do professor Hawley e John Hawley, que sugere aí uma proteção, indivíduos que têm um melhor condicionamento aeróbio, que eles teriam uma proteção contra respostas pró-inflamatórias após a infecção por Covid-19. Esse também é um artigo de hipótese, então, a maioria dos estudos sobre proteção de exercício, a gente não tem nenhuma evidência ainda, realmente, de que o exercício protege e qual mecanismo seria. Então, esse estudo propôs alguns mecanismos aqui, então a gente tem aqui a membrana celular, a gente tem aqui a ativação do LPS e do receptor do tipo TOL, né, o TLR, e essa ativação da via do LPS aqui, incluindo a NF-kappa-beta, que vai gerar inflamação, né, a internalização do NF-kappa-beta na célula, ela é bloqueada pelo exercício físico. Essa é uma das hipóteses, tá? Então, o exercício vai bloqueando as vias pró-inflamatórias e vai ativando as vias anti-inflamatórias, tá? Aqui, no caso, pela IL-6. Além disso, nessa figura desse artigo, eles trazem aqui o receptor do coronavírus, que é a ECA2. E esse receptor, ele é uma enzima que converte angiotensina 2, que é um peptídeo que aumenta a contração dos vasos sanguíneos e também aumenta a inflamação. Inclusive, a angiotensina 2 é utilizada para promover um remodelamento muscular, promover uma perda de massa muscular em animais. Esse é um modelo que é bem utilizado, porque a angiotensina 2 ativa vias inflamatórias e ativa vias sarcopênicas. E a ECA2, ela converte a angiotensina 2 em angiotensina 7, e a angiotensina 7 ela é anti-inflamatória. Então, um dos benefícios possíveis também seria via ativação da angiotensina 2, um A7. A angiotensina A7, e aí nós mandamos uma carta comentando sobre os efeitos
da angiotensina 7 e possíveis hipóteses de que o exercício físico pode ativar a angiotensina 7 também. Então, a gente mandou uma leda para esse artigo comentando mais especificamente, porque os autores colocaram na figura a 7, mas não citaram no texto esses efeitos anti-inflamatórios, antifibróticos da angiotensina 7. A gente também escreveu uma hipótese que não foi confirmada, porque no nosso estudo, a gente já dosou esses peptídeos em pacientes com COVID, e aqui seria antes da COVID, todos os peptídeos do mesmo tamanho, digamos assim, em equilíbrio, né? E que no SARS-CoV-2, nós acreditávamos que tinha um aumento de Ang2 e uma redução de angiotensina 7, que está aqui em rosa. Só que a gente não observou isso, tá? E a hipótese também era de que será que o exercício físico ele pode ativar a angiotensina 7 e atenuar os efeitos da Covid-19? Só que isso é uma hipótese, e o que a gente pode ver também é que talvez, em vez de ter uma redução de 1 a 7, a gente tem um aumento para tentar compensar esse efeito da Ang2 aí, gerada pela Covid. Mas a ECA2 e uma outra proteína, eles fazem o quê? Ele deixa o vírus entrar ali, e o vírus entrando, ele vai se reproduzir e vai gerar vários efeitos no nosso organismo. Essa ECA2 e essa outra proteína que também está associada à entrada do vírus, ela está presente em vários locais do nosso organismo, no epitélio nasal, no pulmão, no intestino, no coração, no olho, no fígado, na bexiga, rim, pâncreas, cérebro, próstata, testículo e placenta. Então, aqui tem várias células mostrando, aqui a gente tem amarelinho, a ECA2 em azul, em amarelinho tem PRS2 e quais as células aqui de cada um desses órgãos apresentam essas proteínas, né? Então, todos os locais que tem o receptor, o vírus pode entrar e pode causar prejudicar a função desse órgão, tá? E aí, no doutorado, a gente fez que esse receptor da ECA2, um animal que não tem ele, que tem uma deleção gênica, ele não apresenta o mesmo desempenho de corrida do que um animal que tem. E quando você tem Covid-19, você pode causar um aspecto de deleção da ECA2, que seria esse animal aqui. É como se o vírus prejudicasse a função dessa enzima, né? Porque ele está utilizando o receptor para fazer o vírus entrar, e esse receptor ele pode não funcionar da forma que ele deveria funcionar no nosso organismo. Então, aqui a gente tem esse artigo que a gente mostrou, que o número de rotações por dia de um animal que tem ECA2 é significativamente maior do que o número de rotações por dia do animal que não tem o receptor do coronavírus. Então, ele tem um desempenho ruim. E isso a gente tem observado também no long COVID. Por quê? Porque pode ter acontecido também uma prejudicada resposta dessa enzima. Esses indivíduos no pós-COVID, eles podem estar tendo uma redução aí de desempenho e várias outras sequelas também devido à inativação dessa enzima. Então, a falta dessa ECA2, que é uma enzima que forma angiotensina 7, e do receptor MAS também, que é o receptor da angiotensina 7, que foi um outro estudo que a gente fez, impede a adaptação fisiológica em resposta ao treinamento. Então, essa seria também uma dos mecanismos envolvidos aí na COVID e no exercício físico. A gente mostrou que no paciente com COVID grave, na verdade, ele tem aumento de angiotensina 7, e a gente estava esperando a redução. Então, esse foi um estudo que trouxe um dado que a gente não estava esperando, mas que nós estamos agora tratando os pacientes com a angiotensina 7 para verificar qual que é o efeito, porque a angiotensina 7 ela tem sido utilizada, inclusive, no tratamento para... teve um estudo recente que tratou enfisema pulmonar, que é um modelo de doença pulmonar bem grave, porque causa uma fibrose muito grave, e a angiotensina 7 foi capaz de reverter essa fibrose induzida por enfisema em animais. Então, esse é um estudo em humanos, é um ensaio clínico em humanos. Eu espero que em breve a gente tenha esses resultados aí com o tratamento da angiotensina 7. E esse risco grave de COVID envolve vários outros aspectos.
Envolve idade, diabetes, demência, síndrome de Down, sobrepeso e obesidade, doenças cardíacas, gravidez, tabagismo, doença falciforme, doença renal, câncer, infecção pelo HIV, estado imunocomprometido, doença hepática, doenças pulmonares crônicas e doenças com uso de substâncias ilícitas também, acidente vascular cerebral e transplante de órgãos. Então, todos esses fatores aqui, eles estão relacionados ao risco de Covid-19 grave. Nesses fatores, a gente não tem sedentarismo. Se a gente tivesse sedentarismo, por exemplo, a gente teria pessoas sedentárias iriam tomar vacina antes. Só que eu acho que o número de sedentários é tão grande que não teria como a gente incluir aí. Aqui são só algumas fases da doença, né, com alguns aspectos sobre os tratamentos que têm sido utilizados. Eu vou passar aqui para a gente ir mais na parte do exercício físico aqui. Bom, aqui é o estudo que eu pude participar, que foi o Extra Study, que foi o impacto do treinamento de exercício e da atividade física no estilo de vida sedentário em desfechos clínicos em pacientes que sobreviveram à Covid-19. Então, esse estudo foi publicado recentemente, e aqui eu vou falar um pouquinho. O objetivo principal do estudo foi avaliar o nível de atividade física, dividir em 2 grupos e avaliar esses 2 grupos se o indivíduo teve Covid grave e ele alcançava o nível de atividade física recomendada, e se o indivíduo que não tinha atividade física insuficiente, qual o tipo de gravidade que ele teve de Covid-19. Então, aqui a gente tem o Marcelo, que foi o coordenador do estudo, e vários autores aqui do estudo, a professora Juliana, o professor Francis, Gustavo, eu e o Douglas. Está faltando aqui o professor Negrão e também o nosso estatístico, o professor Luciano. Então, esse estudo foi feito de forma online, eram várias perguntas no questionário com relação aos sintomas de Covid. Foi perguntado se o indivíduo teve febre, dor no corpo, falta de ar, tosse, perda de paladar, fadiga, cansaço, ou se ele não teve sintomas. Também foi avaliado os dias de internação, entre 0 e 30 dias, se o indivíduo foi entubado, se ele teve necessidade de oxigênio, quantos medicamentos ele tomou, se ele tomou medicamentos, se ele tinha doenças pré-existentes, se era fumante ou não, e escolaridade e renda familiar. E aqui era uma parte do questionário que a gente avaliava o nível de atividade física, que foi feito um autorrelato. Então, a gente perguntou se antes de ficar doente, quais as atividades que a pessoa praticava com regularidade. E, além disso, ela também respondeu o IPAC, que é um questionário aí validado, utilizado já em vários estudos. O estudo foi registrado no clinicaltrials.org. Aqui algum resumo dos resultados. Então, do total de 1.597 pessoas que responderam o questionário, 938 dados foram analisados, porque a gente teve alguns dados que tiveram que ser excluídos, devido a resultados que não estavam completos e tudo mais. E desses, 328 homens e 610 mulheres, sendo que desses 938, 9,7% que foram hospitalizados. E aqui em amarelo eu marquei na tabela quais que são os fatores de risco que estavam associados à hospitalização. Então, a gente tem sexo masculino, idade, IMC, doenças pré-existentes, sintomas, 3 ou mais sintomas, o risco de hospitalização era maior, e o número também de medicamentos utilizados. Então, aqui, resumindo o que eu acabei de falar, né? Homens, idade, baixo peso, sobrepeso e obesidade, doenças prévias, 3 ou mais sintomas e 12 ou mais medicamentos, foram fatores de risco que aumentavam o risco de hospitalização, né? E aqui, no caso, a gente avaliou os indivíduos com atividade física insuficiente, eles também, avaliando os indivíduos que não atingiam os níveis de atividade física, né, que eram considerados insuficientemente ativos, a prevalência de hospitalização foi maior. Além disso, os indivíduos que faziam 2 ou mais atividades físicas, a prevalência foi menor. Então, aqui é só um resuminho. Em laranja, a gente tem os fatores que aumentam o risco, ser homem, obeso e idoso. E em roxo, a gente tem os fatores que reduziram o risco, reduziram a prevalência de hospitalização, que é fazer pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade
de atividade intensa ou 75 moderada, e praticar 2 ou mais atividades físicas também reduzir o risco. Então, aqui, os mesmos fatores de risco. Bom, mas esse estudo é um estudo observacional, então nós não podemos concluir que quem faz atividade física não vai ter Covid grave. Pode ter uma redução de prevalência nesse estudo. E aí teve um post do Dr. Bruno Halper, bem interessante, falando sobre esses fatores de causa e efeito em estudos observacionais. Nós não podemos afirmar que a causa de uma menor hospitalização foi devido ao exercício físico, né, que foi isso que gerou esse efeito. Além disso, existem outros aspectos que devem ser levados em consideração, como sedentarismo e doenças crônicas. Ativo não terá problemas? Então, até trouxe um slide falando sobre indivíduos ativos que tiveram Covid grave, né? E alguns, inclusive, morreram. Então, é muito importante a gente manter todas as medidas de proteção. Ele também relata o cuidado da gente falar sobre essa associação de sedentarismo e risco de ter Covid grave com a culpabilização do doente. Você teve Covid grave porque você não faz exercício. Então, isso é um aspecto também que deve ser refletido com muito cuidado, né? Então, os cuidados, eles não podem ser dispensados mesmo com pessoas ativas. Aqui na última parte eu vou falar um pouquinho sobre teoria e prática, né? Exercício previne e trata doenças, sintomas clínicos e acompanhamento. Assintomáticas, complicações de long Covid, eu vou falar bem rapidamente, é só um slide. A importância de se manter ativo e de manter as medidas de proteção mesmo quando vacinado. Então, a gente tem aqui várias sequelas. Pode ficar tranquilo que tem tempo, viu? Tem, né? Eu tô aqui correndo. Não precisa correr não, tá joia? Tá ótimo. Obrigada, Antônio. Então, aqui a gente tem algumas sequelas da Covid, né? Eu acho que essa exemplifica bem, e a gente tem aqui um gráfico, né, com um gráfico com vários sintomas, e o sintoma mais prevalente aqui é a fadiga, tá? Então, 80% tem pelo menos um sintoma. Então, o número de pessoas com sequelas da Covid é muito grande. E, além de fadiga, a gente tem outras sequelas aí, dor de cabeça, que pode estar associado à Covid. Então, a gente tem alguns sintomas que eles são... É difícil de você associar realmente a Covid ou não, mas a gente tem estudos demonstrando que, sim, que a Covid ela pode gerar desordem de atenção, perda de cabelo, dispneia, perda do paladar sem obstrução nasal. Algumas pessoas se mantêm com essa ageusia por vários meses, né? Então, aqui a gente vê a fadiga mais prevalente, 58% desses 80% que tem pelo menos um sintoma. Então, a gente tem o risco da Covid, né? Essa ideia de que nós devemos pegar a Covid para produzir anticorpos e sermos imunizados é um risco muito grande, primeiro porque existe o risco de você ter uma complicação por Covid, mesmo sendo fisicamente ativo, e também existe o risco de você ter sequelas da Covid, né? Mas a gente também tem os riscos do sedentarismo, né? Então, esse editorial é bem interessante, porque ele aborda a importância do exercício físico em tempos de Covid-19. E aqui eu até coloquei um videozinho para descontrair um pouco, né? Que é possível a gente fazer exercício aí com um pouco de criatividade. Acho que esse vídeo rodou bastante aí as redes sociais no começo da pandemia. Mas esse editorial traz algumas recomendações bem interessantes. Então, aqui tem um resumo dessas recomendações por várias entidades científicas. Então, tem o Colégio Americano, o American Heart, mostrando recomendações de exercício aeróbico, de exercício de força, e aqui no caso do American College, inclusive de yoga, do Colégio Americano, de exercícios de alongamento e equilíbrio. Então, isso foi bastante divulgado, tem várias outras sociedades também, esse é um artigo espanhol, então tem aqui a Fundação Sociedade Espanhola de Cardiologia, tem várias outras sociedades mais europeias, né? Inclusive a OMS recomendando exercícios físicos aeróbio de força e exercícios físicos de alongamento e flexibilidade. Além disso, o Colégio Americano tem
painel bem interessante sobre qual equipamento é bom para o treino de força em casa, é específico para isso, e lá eles colocam, aqui eu deixei em inglês, mas essas informações que estão aqui no quadro estão associadas à habilidade para utilizar, se é portátil ou não, se é seguro, qual a manutenção requerida, ganhos musculares, espaço necessário e custo. Então, dependendo de qual tipo de objetivo, meu objetivo é ganho muscular, então qual equipamento que vai gerar um maior ganho muscular? Qual equipamento que vai gerar um menor custo, né? Então, aqui a gente tem equipamentos, aparelhos que dá para você ter em casa, ele tem um maior custo, mas o ganho muscular dele é moderado. Já, por exemplo, o peso livre, você tem uma limitação, e aí vai. Banda elástica também. Então, são algumas recomendações aí do Colégio Americano. Com relação ao risco de contaminação, porque é importante a gente se manter ativo, é importante a gente tomar todos os cuidados, a gente pode fazer exercício indoor em casa, mas a gente também considera que quando as academias não estão fechadas, que eu acho que a maioria do Brasil aí não tem nenhum local, né, que fecharam as academias, só quando tem alguma medida de restrição específica. Então, saiu uma divulgação, né, sobre a água de piscina inativar o coronavírus em 30 segundos, de acordo com o novo estudo. Quando você vai investigar que estudo foi esse, na verdade não foi um estudo, foi um experimento que eles fizeram. Isso não foi publicado e existe uma diferença da correlação, até coloquei aqui, da correlação versus o risco. Então, a gente viu divulgado, principalmente pelas entidades que estão associadas a academias de ginástica, centro fitness e clubes, de que aqui a gente tem o número de pessoas que frequentaram as academias e o número de casos, mostrando que não existia associação entre o número de casos com o número de pessoas. Aqui a gente tem o aumento de casos e a redução de pessoas, como se não tivesse uma correlação. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe uma diferença entre correlação e risco, tá? E aí eu venho com alguns estudos que eu acho bem interessante falar sobre isso, porque eu acho que a maioria do pessoal fala muito sobre o efeito do exercício, no sistema imune, que isso vai reduzir o risco de Covid, né? A gente não tem ainda evidência sobre isso, mas provavelmente uma pessoa que tem uma melhor saúde, ela tem uma chance de ter uma Covid menos grave, né? 80% vão ter uma Covid, muitas vezes, com sintomas leves. Esse aqui é um estudo que avaliou o risco de contaminação numa partida de squash. E aí, eles avaliaram aqui a pessoa A, B, C, D e E, e eles viram que essa pessoa A, ela contaminou outras 4 pessoas, sendo que a pessoa A julgou com a pessoa B, eles cruzaram com a pessoa C e D depois da partida, e eles usaram vestiários separados e tudo mais. Então, mostrou que em ambientes fechados, eles não utilizavam máscaras, existe um risco de contaminação. Eles não sabem se a contaminação foi na quadra de squash ou se foi no vestiário, que eles não usaram ao mesmo tempo, mas um indivíduo entrou, usou o vestiário lá por 10, 15 minutos, e a outra pessoa entrou, não sabe se a contaminação ocorreu no vestiário. Um outro estudo que saiu, só que aí já não é ambiente fechado, foi em ambiente aberto. Aqui eu até coloquei um videozinho do rugby, para quem não conhece, né? É um esporte que teoricamente tem um risco mais alto, apesar de ser um esporte. Eu vou fechar aqui. Só para ir passando aqui sobre isso. Para vocês verem um pouco como que é o esporte, né? Então, é um esporte que é considerado de alto risco, porque, segundo os autores desse estudo, são contatos repetidos, interações próximas entre jogadores, e é similar ao futebol. Eu vou te falar aqui, quem souber mais de rugby depois quiser acrescentar alguma informação, por favor, fique à vontade, mas eu coloquei aqui o vídeo só para a gente ver, né, que realmente os contatos são próximos. Então, esse estudo ele foi publicado recentemente, não tão recente, né, mas foi esse ano, avaliando o risco de contaminação aí em partidas de rugby. Como que foi feito esse estudo? Eles fizeram um acompanhamento de 36 partidas, fizeram testagem semanal, monitoramento diário dos sintomas, e a testagem era semanal, né? O monitoramento era diário. Identificação de contato de alto risco.
O que era considerado contato de alto risco? Um jogador a 1 metro, né, face a face, por mais que 3 segundos. Tá? Então, eles foram muito rigorosos. Porque na saúde pública, contato de alto risco é menos de 2 metros, em alguns locais 1,5 metro, por mais de 15 minutos. Então, inclusive, esse é um tipo de contato de alto risco que foi utilizado nos dados da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, no estudo que eles realizaram mostrando que o futebol tinha baixo risco, tá? Mas não foi publicado esse artigo, eu não coloquei aqui. E aí eles analisaram os vídeos das partidas, 8 jogadores foram monitorados enquanto infectados e 28 jogadores, contato de risco, foram solicitados a se isolar. Então, esses 8 jogadores, eles testaram positivo, e aí eles analisaram na partida, desses 8 jogadores, 28 que tiveram contato aqui de 1 metro por mais de 3 segundos, eles estão o quê? Eles estão em risco. Então, vamos isolar esses caras também, além de isolar, claro, os infectados. E a conclusão do estudo foi de que os autores concluem que o rugby tem um risco baixo e que o maior risco são em atividades sociais e compartilhamento de carros, tá? Lembrando que eles consideraram alto risco 1 metro face a face e isolaram todos os contatos de risco, ou seja, existiu uma medida, né, para reduzir a contaminação, uma medida bem rígida, né, digamos assim. Esse aqui é um outro estudo de golfe, tá? O golfe, ele tem uma interação muito menor. Os riscos durante o esporte. Eles queriam avaliar os riscos durante o esporte, risco de aglomerações e viagens e acomodações. E as principais medidas para mitigar os riscos ao jogar golfe, que eles preconizam, né? Não é permitida de presença de pessoas com sintomas de Covid, distanciamento social de acordo com as regulamentações nacionais, porque esse estudo foi um estudo que avaliou vários países, higiene eficaz das mãos, minimizar os contatos, evitar compartilhamento de alimentos, bebidas e reintrodução faseada das instalações, em particular das instalações interiores, quando os regulamentos governamentais o permitirem. Então, aqui também foi o infográfico, né, mostrando o estudo, e eles acompanharam também antes das viagens, era um torneio mundial de golfe, e aí eles faziam a testagem, se testava positivo, eles faziam o isolamento, e aí eles avaliaram se essas medidas que eles estavam tomando podiam reduzir o risco. Foi o primeiro estudo a relatar a incidência de SARS-CoV-2 em ambiente de golfe, e não houve evidência de transmissão durante a partida. Mas tem risco de transmissão associado a torneio devido a transporte e também acomodação. Esse é um estudo que que foi feito também com questionário. É um estudo que tem uma limitação bem grande com relação à metodologia que foi utilizada e foi publicado na Journal Athletic Training, que é uma revista que tem um fator de impacto mais baixo. E ele avaliou o risco de contaminação em jovens e adolescentes que faziam futebol e vôlei, tá? E aí eles avaliaram 165.580 atletas de futebol e 39.556 atletas de vôlei. E desses atletas tiveram 322 casos positivos no futebol e 351 casos positivos no vôlei. A taxa de incidência no vôlei foi significativamente maior quando comparada ao futebol, e aí eles descrevem algumas possíveis justificativas para isso. Então, a incidência de casos autorreferidos de Covid foi menor no clube de futebol comparado com o vôlei, e a maioria dos clubes relata o uso de muitas estratégias de mitigação para a Covid-19, para reduzir o risco de Covid-19. Eles falam também da questão do voleibol, geralmente ser em ambiente fechado. Eles falam também da questão do voleibol utilizar muito a comunicação oral. E a comunicação oral, ela aumenta o risco de contaminação. E aqui são algumas recomendações, deixa eu ver se eu coloquei aqui, que está associada a outros estudos, não sei se eu coloquei mais para frente, em academias de ginástica. Deixa eu ver aqui.
Não, acho que eu tirei o slide. Bom, na verdade, saíram 3 estudos. Tem um estudo que não está aqui, que foi numa aula de Zumba, tá? Esse outro estudo foi numa academia de ginástica, esses outros 2 estudos que estão citados aqui. E a partir desses estudos, o CDC americano começou a recomendar o uso de máscara em academias, né? Então, as instalações elas devem impor o uso consistente e correto de máscara, inclusive durante atividades de alta intensidade. Quando não é possível o distanciamento físico, exigir e fiscalizar o distanciamento físico, melhorar a ventilação e também lembrar os clientes e funcionários de ficarem em casa quando doentes. Nessas recomendações do CDC também, eles colocam que praticar exercícios ao ar livre ou virtualmente pode reduzir ainda mais o risco de transmissão de SARS-CoV-2. Então, aqui é só um quadro mostrando mais ou menos o que a gente viu nos estudos de esportes, né? Então, o risco maior é em ambientes fechados, onde tem maior aglomeração de pessoas, e aí tem alguns exemplos aqui, festas, esportes de contato, inclusive aqui está futebol, basquete, vôlei, né? Então, o futebol tem alguns estudos, teve um estudo recente que saiu da FIFA falando que não tem risco, então a gente tem um conflito de interesse, tem estudo brasileiro que mostra que tem risco e que no Brasil o risco é maior. Mas aqui a academia está considerado médio, e aí a gente tem o baixo risco, né, que é corrida ou bicicleta sozinho ou com outra pessoa, risco, contato próximo ou potencial com agrupamento de pessoas. Então vai depender do número de pessoas e das medidas que os indivíduos vão tomar. Além disso, do local fechado e aberto, a duração da interação que você tem com outras pessoas, multidões, a gente tem também inspiração forçada. Então, o exercício mais intenso, teoricamente, ele vai produzir mais partículas virais se o indivíduo estiver infectado do que o exercício menos intenso, então o risco vai ser maior. Aqui eu coloquei só no final para finalizar, o exercício ele impede infecção por Covid. Então, foi muito divulgado esse estudo aqui do Sports Medicine. A gente até analisou esse estudo, eu e alguns amigos que temos um grupo aí que a gente tem lido alguns artigos em conjunto e divulgado. Então, aqui é o efeito do exercício regular no sistema imune, vacinação, risco de doença infecciosa. É um estudo que foi publicado numa revista de alto impacto, mas é um estudo que tem algumas limitações. Com relação a impedir a infecção, a gente não pode afirmar que o exercício impede. Então, aqui foi só uma discussão que a gente fez sobre esse estudo. Um outro estudo que foi bem divulgado foi o da irisina, que foi esse estudo aqui. Irisina modula genes associados à Covid-19 em cultura de célula de adipócitos subcutâneos humanas. Então, eles fizeram um estudo em cultura e começaram a afirmar que a irisina, que é o hormônio do exercício, reduz o risco do vírus se replicar no nosso corpo. Isso não foi confirmado, infelizmente, espero que um dia a gente possa ter uma evidência dessa, mas um estudo em cultura a gente não pode dar esse salto de que o mesmo vai acontecer em humanos, porque na cultura a gente tem só uma célula ali, a gente não tem outros órgãos e a gente não tem o efeito aí do organismo, tá? Esse estudo ainda não foi feito exercício nenhum, eles comparam a irisina e trataram a cultura de célula com a irisina. Então, a gente teria que descobrir qual tipo de exercício, qual duração, qual intensidade que seria capaz de produzir irisina numa quantidade suficiente para ter esse efeito na célula de tecido adiposo. Então, é um salto bem, bem longe aí. Esse outro estudo é do Bruno Gualano, que não achou associação entre atividade física e desfecho clínico em paciente hospitalizado. Eu acho que esse estudo até foi publicado. Então, alguns estudos mostram associação, outros não. E isso depende muito do modelo, do tipo de análise também que é realizada pelo estudo. Então, a gente não pode afirmar que o exercício impede a infecção. E aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Teve um jogador da Chapecoense que foi internado, teve a Roseli Machado, né, que foi campeã da São Silvestre, que morreu aos 52 anos de Covid. E o preparador da Ponte Preta vê atletas infectados de Covid com mais dificuldade para o retorno, né? Então, aí seria também associado a essas sequelas da Covid. Então, é muito importante que a gente fique ativo, não deixe de se exercitar, porque o sedentarismo ele aumenta o risco de várias doenças,
e pode estar associada a um pior prognóstico por qualquer doença, e é muito importante a gente se proteger também. Aqui algumas recomendações do uso de máscara, que eu não vou entrar em muito detalhe, mas a OMS, ela a última recomendação foi em dezembro de 2020. Desde então, se a gente olhar no ano passado, ela atualizou a recomendação do uso de máscara várias vezes, em março, em junho, em agosto e em dezembro. Esse ano não teve nenhuma atualização, tá? E no documento da OMS, eles não recomendam o uso de máscara durante atividades físicas intensas, o que é contrário à recomendação do CDC americano. Então, ele coloca aqui que não existe nenhuma evidência de efeito negativo do uso de máscara, mas existem algumas recomendações individuais, principalmente para indivíduos com doença cardiopulmonar severa. Eles não colocam que é perigoso, e essa recomendação da OMS, esse guia da OMS sobre utilização de máscara, ele ficou um pouco incompleto, na minha opinião, porque eles falam que não é perigoso, mas, ao mesmo tempo, eles também não recomendam o uso durante exercícios intensos, mas não deixa claro o que eles recomendam em ambientes fechados e exercício de baixa intensidade. Bom, e aí, para finalizar, eu acho que a gente, como profissional de saúde, né, a gente tem que... Como que a gente vai se adaptar BC e AC, né? Before COVID e After COVID. Então, nós, como profissionais da área da saúde, né, eu acredito que nós vamos, em algum momento, se deparar com pacientes que tiveram Covid, com alunos que tiveram Covid, alguns com sequelas ou não. Então, é muito importante que a gente saiba como se prepare, se informe, se atualize para poder atender da melhor maneira possível esses alunos e, no caso dos professores universitários, também poderem promover essa atualização e essa formação aí para os futuros profissionais. Opa. Então, considerações finais: o exercício físico melhora a nossa saúde física e mental. É muito importante se manter ativo. Não existem ainda evidências diretas do efeito do exercício na infecção pelo SARS-CoV-2, e é necessário considerar no treinamento de quem teve Covid-19 por causa daquelas sequelas, sendo que a principal sequela é fadiga. É importante também manter as medidas de segurança, como o uso de máscaras e distanciamento. Bom, queria agradecer, desculpa aí a correria, e Nós sou é que aberta às perguntas. agradecemos. Se tiver, por um acaso, alguma publicação, ou algum livro, algum capítulo que você tem e tivesse a intenção de divulgar, fica à vontade também. Ah, tá ótimo. Tem o livro que a gente lançou agora, que não é associado à Covid, né? Que é o livro de Fisiologia Molecular do Exercício Físico, que está disponível aí. Os artigos eu posso depois enviar para você, alguns artigos que eu citei até aqui, se Ótimo. alguém tiver interesse de ler. Perfeito. Vou parar a gravação aqui para a gente começar a sessão de perguntas. Tá ótimo.